E teve mais violência no final de semana. Troca de tiros no bairro Mata da Praia, em Vitória, terminou em morte de um idoso. Luiz Ormindo França da Costa, de 33 anos, está preso pela morte do aposentado Manuel de Oliveira Pepino, de 73 anos, durante uma troca de tiros entre os dois. Imagens de vídeo monitoramento mostram o momento em que ocorre a troca de tiros entre o advogado Luiz Ormindo França e do aposentado Manuel de Oliveira Pepino, na noite do último sábado, na Mata da Praia, em Vitória. O idoso morreu após ser atingido por um disparo na cabeça. O cão dele também foi baleado e está internado. Já o advogado segue preso por homicídio e abuso contra o animal. No vídeo, é possível ouvir que o primeiro disparo ocorre por volta das 18h23, seguido de uma série de outros tiros. Logo depois, o advogado aparece caminhando com o cachorro dele. O homem ergue o braço perto de uma caminhonete e dispara, saindo de cena. Ele retorna andando com o cão e volta em direção à rua onde a confusão teria começado. A partir daí, não se escuta mais nada. O governador Renato Casagrande se pronunciou sobre o caso. Infelizmente, de 20% a 30% dos homicídios no estado, né, em média, são homicídios que acontecem por razões assim inexplicáveis, que não precisava, crime de proximidade que nós chamamos, tá certo? E isso choca muito a sociedade, porque ainda a gente vê que tem uma violência na alma das pessoas muito grande e que a gente precisa começar efetivamente a ter uma educação que cultive a paz. E ainda falando desse crime ocorrido no final de semana, o jornalista Fábio Botassin conversou com o advogado criminalista e fala do caso. Olá, boa noite para você, acompanhando o nosso Link Espírito Santo. A gente continua repercutindo esse crime que aconteceu no bairro da Mata da Praia, em Vitória. E agora nós continuamos aqui com a palavra do nosso convidado, Dr. Rivelino Amaral. Ele é advogado criminalista e professor de processo legal. Aliás, processo penal. Doutor Rivelino, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Fábio. Que bom. Agora, doutor, a gente, já observando essa história, que tem muita repercussão até nacional, sobre esse caso, a gente tem aí, então, um fato que aconteceu diante de uma discussão inicialmente lidada por questão de cachorro sem guia. Esse assunto sozinho, cachorro sem guia, também merece uma explicação aqui para a gente, porque existe uma legislação que trata sobre isso? Exato, muito bom. Na verdade, assim, cada município legisla acerca dessa questão de coleira de cachorro. E aqui em Vitória, existe uma lei municipal que obriga as pessoas a usarem coleira, não obstante o tamanho do cachorro, a raça do cachorro, o local que a pessoa esteja. Então, todas as pessoas que têm cachorro têm obrigação de usarem coleira. Ah, mas esse cachorro é manso, esse cachorro não representa risco. Não importa. Porque às vezes as pessoas têm medo, ou então assim, eu tenho o meu cachorro que é agressivo, você tem o seu cachorro que não é agressivo, o seu está sem coleira porque ele não é agressivo, mas o meu cachorro pode atacar o seu e o seu cachorro tirar a vida do meu cachorro. Então, a explicação é clara, todas as pessoas que têm cachorro aqui em Vitória têm obrigação de usarem coleira. Infelizmente, essa tragédia que aconteceu na Mata da Praia, que é um bairro muito tranquilo, não é? Sim. Quer dizer que nunca aconteceu coisa parecida, ela surge por conta dessa discussão, da discussão da coleira, do uso da coleira. Essas duas pessoas começaram a discutir por conta de uma delas não estar com o seu cachorro com coleira. E era um cachorro aparentemente maior e essa discussão, infelizmente, chega a esse ponto, que é um ponto muito trágico. Exato, trágico mesmo, doutor. O passo seguinte a essa discussão foi justamente a percepção de que havia uma pessoa armada e uma outra foi buscar uma arma em domicílio, muito próximo ali também. Então, se a gente observar essa sequência da dinâmica da briga, todos os detalhes vão fazer diferença no levantamento do inquérito e também o que será analisado depois pela justiça, é isso? Perfeito. Em primeiro lugar, assim, venderam para a gente, num passado recente, que as pessoas teriam mais segurança se andassem armado. Isso é uma mentira. Esses fatos demonstram claramente para toda a sociedade que a arma só traz desgraça e sofrimento para todo mundo. Quem tem que andar armado são as polícias, a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal. Nós, Fábio, quando começamos lá atrás a viver em sociedade,
nós estabelecemos que quem faria a nossa proteção seria o Estado. Nós estabelecemos assim. Nós sofremos muito, imperava a lei do mais forte, as pessoas andavam com arma na cintura, existia uma permissividade de tirar a vida das outras, era quase normal, na década de 30, do coronelismo, e nós evoluímos, não é? E nós chegamos ao ponto de estabelecermos, não, quem vai dar a segurança para a gente é o Estado, através das polícias. Então, é um erro as pessoas acharem que estarem armadas vai trazer proteção. Sabe por quê? Se você tiver arma em casa, se você deixar a sua arma de fácil acesso para você reagir a um assalto, você vai permitir, por exemplo, que seu filho pegue essa arma e que ele tire a vida dele, ou tire a sua vida, ou tire a vida da sua esposa, do irmãozinho dele. Se você coloca essa arma dentro do cofre para evitar que isso aconteça, você não consegue reagir. Então, é uma enganação, Então, as pessoas não têm que andar armadas, esse é o primeiro ponto. Então, assim, não tem que passear com cachorro armado. Qual o objetivo da pessoa passear com cachorro com arma na cintura dentro de um bairro tão tranquilo como a Mata da Praia, né? E outra coisa, por que essa pessoa também, a vítima, vai em casa e busca a arma, sabe? Olha o que ocorre. Se você vai em casa buscar a arma depois de uma discussão, sabendo que essa pessoa que ficou está armada, um dos dois vai morrer, não é? Isso é muito claro, é como soma matemática. Um dos dois vai perder a vida, infelizmente foi o que aconteceu, não é? Então, assim, ó, esse processo é um processo muito, precisa ser muito cauteloso, muito cuidadoso, e essa é a explicação, Fábio, da demora dos processos. Por quê? Nesse caso específico, precisa analisar as imagens, precisa ouvir a testemunha, precisa ver quantos tiros tal arma disparou, quantos tiros a outra arma disparou, aonde pegou, aonde acertou na vítima, se foi nas costas, se ela estava correndo, se ela estava fugindo, ou se ela estava vindo em direção ao seu agressor. Tudo precisa ser analisado. Por isso que os processos demoram e obrigatoriamente precisam ser demorados para que a gente não erre, ou para que a gente erre o mínimo possível. E esses processos, todos os processos de crime contra a vida, não são julgados por um juiz, são julgados por 7 pessoas que são sorteadas dentre membros da sociedade para julgarem o seu semelhante. Então, essa discussão toda vai recair num dia de julgamento no Tribunal do Júri, onde vão se analisar, então, como dito, tudo o que aconteceu, todas as circunstâncias, para saber, por exemplo, se a pessoa que tirou, se o Luiz, que é o Luiz e seu Manuel, que são as pessoas envolvidas, infelizmente, uma perda para a família do seu Manuel, irreparável, e uma perda para a família do Luiz também, que é um sofrimento incalculável para todo mundo. É só sofrimento, o uso de armas só traz sofrimento, não é? Então, assim, no final das contas, vai se analisar, Fábio, se o Luiz tinha, então, autorização do Estado para se proteger de eventual ameaça do seu Manuel ou não. Essa vai ser a discussão, porque é assim, ó, o Estado, nós estabelecemos então que o Estado nos traria proteção. Então, quando acontece qualquer coisa, a gente tem que chamar o Estado, a polícia, 190, certo? Certo. E em alguns casos, porque o Estado não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, isso é muito claro, ele nos permite a nos protegermos, que é a chamada legítima defesa. Então, o Estado permite às pessoas a se protegerem porque ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, esse processo vai desaguar nessa discussão, se existiu legítima defesa ou se de fato foi um homicídio qualificado. Ótimo. Bem, essa discussão, né, da legítima defesa, inclusive, né, já foi aí de uma das partes, aliás, da parte da defesa do Luiz, já, inclusive, ali apresentado como um dos pontos, né, já como uma explicação inicial dada, né, depois do que aconteceu naquela noite na Mata da Praia. Lembrando aqui que nosso convidado, Dr. Rivelino Amaral, advogado criminalista e professor de processo penal. Agora, doutor, eu queria também entender sobre essa questão da audiência de custódia, né, que o Luiz acabou passando, né, nessas últimas horas depois do crime, e é uma obrigação, isso, pela questão dele também ser um advogado, tinha algum ponto de observação ou não? Perfeito, ótima pergunta. Em primeiro lugar, ser advogado, ser médico, ser enfermeiro, ser dentista, não muda absolutamente nada. Então, o fato dele ser advogado não muda absolutamente nada.
Todas as pessoas, respondendo a sua pergunta acerca da audiência de custódia, a lei determinou que todas as pessoas que forem presas, obrigatoriamente têm que ser submetidas a uma audiência de custódia no prazo máximo de 24 horas. Então, foi o que aconteceu. Só que é o seguinte, a audiência de custódia, Fábio, ela só serve para analisar se aquela pessoa pode responder o processo em liberdade ou não. Porque a Constituição dá o direito das pessoas a responderem o processo em liberdade, não obstante o crime que tenha cometido. Então, o juiz da audiência de custódia, ele vai analisar se aquela pessoa representa risco para o processo ou representa risco para a sociedade. Quer dizer, se ele estiver solto, ele pode cometer outros crimes, ou se ele estiver solto, ele pode fugir, ele pode intimidar testemunha, ele pode sumir com elementos de prova. Então, é essa análise que é feita. Não há análise de mérito, ou seja, por que ele fez isso? Por que ele tirou a vida do seu Manuel? Qual foi a justificativa? Não, a audiência de custódia só analisa assim, essa pessoa pode responder o processo em liberdade ou essa pessoa tem que responder o processo presa. A análise do que aconteceu, por qual motivo matou, porque o que se analisa no processo é a motivação, é feita lá na audiência que ainda vai ser marcada. Esse processo vai ser distribuído para uma das varas criminais de Vitória e lá vai acontecer essa discussão. Então, a audiência de custódia foi realizada, o juiz que fez a audiência de custódia entendeu que o Luiz precisava ficar preso para responder o processo ainda preso. Nada obsta que isso mude lá na frente, tá, Fábio? Tá. Daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, que ele tem o direito de responder o processo em liberdade. Responder o processo em liberdade não quer dizer que o processo acabou, que a pessoa está absolvida, impune, que ele não vai ser alcançado pela lei, que ele está impune. Exatamente. Exato. Bem, e para a gente concluir então, aproveitando aqui a presença do Dr. Rivelino, saber, né, tem muitas imagens que começaram a surgir de circuitos de segurança próximo, né? Efetivamente há uma dúvida ali sobre o primeiro disparo, né, mas isso ainda pode ser, claro, e vai ser objeto de investigação. Mas essas imagens vão compor o processo? Ótima pergunta. Sim, todos os elementos são suficientes para comprovar fatos criminosos, né? E essas imagens, nesse caso, Fábio, elas são determinantes, porque ela vai mostrar que o Luiz estava em tal lugar, que o seu Manuel chegou, quem sacou a arma primeiro, quem atirou primeiro, assim, mas não é uma soma matemática, o direito é uma ciência jurídica. Então, talvez eu interprete de uma forma e você interprete de outra forma. Então, não tem como uma pessoa falar, o juiz errou. Não, é interpretação. O direito é lindo justamente por conta de interpretação, não é? Mas, então, assim, essas análises de imagens são determinantes para saber quem sacou a arma, quem atirou primeiro, se foi legítima defesa, se não foi legítima defesa, exatamente isso. Que bem. Doutor Rivelino, eu queria agradecer muito a sua explicação aqui para a gente no link de hoje. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Que bom. Doutor Rivelino Amaral, então, nos ajudando, né, nesse momento aí de repercussão de um caso, como a gente até falou, né, uma grande tragédia no bairro da Mata da Praia, em Vitória. Voltamos ao estúdio.